Vocês perceberam que no ano passado a gente simplesmente parou de ouvir falar de alguns jogadores? De repente parecia que eles simplesmente desapareceram do nada. Hoje, queremos relembrar alguns desses jogadores e atualizar vocês sobre onde eles estão. Estes são 15 jogadores que desapareceram em 2025. Vamos começar com Douglas Costa. O ponta brasileiro já foi um dos jogadores mais badalados da Europa. Mas simplesmente paramos de ouvir qualquer coisa sobre ele no ano passado, ninguém falava sobre suas atuações, seus gols ou qualquer coisa sobre ele. E bem, isso provavelmente porque em 2025 ele estava jogando futebol na distante Austrália. Ele voltou para a Europa em janeiro deste ano, mas ainda assim não esperávamos por isso. Você ouvirá muito sobre ele, pois se juntou ao Chievo Verona, clube da 4ª divisão do futebol italiano. Outro ex-astro da Bundesliga que pareceu desaparecer no ano passado foi Naby Keita. O ex-jogador do RB Leipzig voltou à Bundesliga em 2023, quando se juntou ao Werder Bremen após alguns anos no Liverpool. Mas ele passou 2025 inteiro no Ferencváros, na Liga Húngara. Estava emprestado pelo Werder Bremen, mas tornou o acordo permanente na janela de transferências de janeiro. Isso significa que você ouvirá cada vez menos sobre o meio-campista, a menos que acompanhe fielmente a Liga Europa. Falando em ex-meio-campistas da Premier League, Jorginho também sumiu na temporada passada. No início do ano ele estava no Arsenal e era muito lembrado, mas depois que saiu paramos de ouvir falar dele. Isso ocorre porque ele saiu da Europa para jogar no Flamengo, no Brasil, para ser justo. Ele marcou contra o Bayern no Mundial de Clubes em junho e contra o PSG na Copa Intercontinental em dezembro. Talvez alguns já tenham ouvido falar dele. Para a maioria da comunidade do futebol, pareceu que o cara simplesmente sumiu. Falando ainda de ex-estrelas da Premier League, vamos comentar sobre o ídolo cultuado Teemu Pukki. Ele ficou muito tempo no Norwich City, e sempre que o time subia para a Premier League, ele era um dos principais destaques. Para fãs do Fantasy Premier League, Pukki era inesquecível, porém no ano passado parecia ter sumido do mapa. Isso ocorreu principalmente porque ele retornou à Finlândia após 13 anos assinando um contrato de 2 anos com a Kagotaka Helsinki. Ao retornar ao antigo clube em seu país natal aos 35 anos, isso indica que ele deve estar pensando em se aposentar do futebol em breve. As ruas certamente nunca vão esquecer Teemu Pukki, disso não há dúvida. Agora vamos falar sobre Munir El Haddad. O ex-jogador do Barcelona costumava ser um nome muito familiar para os fãs que acompanhavam a La Liga. Desde que deixou o Barcelona, atuou por 6 outros clubes espanhóis, incluindo Valência e Sevilha, igualando o recorde de gols por 7 clubes diferentes na La Liga. Ele sempre esteve presente para os fãs da La Liga, até o ano passado, quando pareceu desaparecer de repente. Em 2025, o marroquino nascido na Espanha decidiu se mudar para o Oriente Médio. Mas ele não seguiu a tendência de se mudar para a Arábia Saudita, nem mesmo para o Catar ou os Emirados Árabes Unidos. Ele preferiu se mudar para o Irã e se juntar ao Istiklal na Liga Profissional do Golfo Pérsico. Mas e se eu te dissesse isso? Munir não foi o único ex-astro da La Liga a se mudar para o Irã no ano passado. Sabe quem é o outro? Dê seu palpite nos comentários. Vamos ver logo se você acertou enquanto está aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nosso conteúdo incrível. Pronto, agora voltando ao vídeo, vamos falar sobre Andreas Pereira. Até o ano passado, o ex-jogador do Manchester United ainda estava na Premier League, jogando pelo Fulham. Mas depois de 3 anos e 119 partidas pelo clube londrino, ele saiu no verão de 2025 e ninguém sabia para onde ele foi. Parecia que ele simplesmente desapareceu. O belga de 30 anos naturalizado brasileiro tomou a decisão de se mudar para o Brasil para jogar no Palmeiras, onde atualmente atua. Falando em jogadores que atuaram por clubes de Londres, alguém percebeu que Kurt Zouma também pareceu desaparecer? O ex-jogador do Chelsea saiu do West Ham no último verão ao fim do contrato, e ele se mudou para a Romênia para jogar no CFR Cluj, assinando um contrato de 2 anos com eles. Mas sabe, o que é pior do que estar em um clube pouco popular? É não estar em clube nenhum, entende? Depois de fazer apenas 4 partidas em 4 meses, Zouma deixou o CFR Cluj e agora está sem clube. Então realmente faz sentido, porque muita gente acha que o francês desapareceu em 2025. Falando em ex-jogadores do West Ham, vamos citar Dimitri Payet. Quando você ouviu falar dele pela última vez? Alguns anos atrás ele estava jogando pelo Marseille na França, mas hoje em dia a gente simplesmente não ouve mais falar dele. O jogador se mudou para o Brasil para atuar no Vasco da Gama em 2023, mas teve o contrato rescindido no último verão. Se você quer saber por que não ouve mais falar dele, é porque está sem clube há meses. Jogadores sem clube nos fazem lembrar de Daniel Amartey. Claro, vocês lembram do ex-jogador do Leicester City de qualquer forma, após o rebaixamento do Leicester da Premier League em 2023. Amartey deixou o clube e foi para o Besiktas, mas seu contrato já foi rescindido, deixando-o sem clube.
Com a seleção de Gana também não o convocando, Amartey foi lentamente sumindo da mente dos torcedores. Ele tem 31 anos e não joga futebol há muito tempo, mas ele ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria, então não sabemos se ou quando voltará ao futebol profissional. Lembre-se, mencionamos outro jogador que foi para o Irã no ano passado, Serge Aurier, ex-Villarreal e Tottenham. O defensor marfinense jogou por clubes conhecidos como Nottingham Forest e Galatasaray até 2024, mas no ano passado ele se transferiu para o Persepolis, na Persian Gulf Pro League. Mas o interessante aqui é que pouco depois de assinar, ele testou positivo para a hepatite B nos exames médicos do clube e foi imediatamente banido pela Federação Iraniana de Futebol. De acordo com relatos, seu contrato foi rescindido desde então e ele está agora sem clube. É difícil prever qual será o próximo passo para o jogador de 33 anos. Achamos que muitos torcedores nem perceberão quando isso acontecer agora. Lembram de Juan Bernat? Ele jogou pelo Bayern de Munique, PSG, e no ano passado pelo Getafe na La Liga. Deixou o clube de Madrid no ano passado e está sem clube desde então. O jogador de 32 anos era relativamente conhecido, especialmente durante seu tempo no PSG. De repente paramos de ouvir falar dele no ano passado, e agora entendemos que faz meses que não está em nenhum clube de futebol. Falando em ex-jogadores do PSG, isso nos lembra de Presnel Kimpembe. Desde que rompeu o tendão de Aquiles em 2023, as coisas simplesmente não foram mais as mesmas. Ele ficou fora por mais de um ano, e só voltou aos gramados em 2025. Ele acabaria deixando o PSG naquele verão após 20 anos no clube, indo para o Oriente Médio para se juntar ao Qatar SC. Felizmente, sua história no PSG terminou com um sorriso, pois integrou o elenco que conquistou o primeiro troféu da Liga dos Campeões da UEFA do clube. Ele ficou feliz por fazer parte desse pedaço da história antes de se despedir do clube de infância. Outro jogador que passou muito tempo fora por lesões é Gerard Deulofeu. O ex-jogador do Barcelona estava na Itália desde 2020 jogando pela Udinese, mas rompeu o ligamento cruzado anterior em 2022 e desde então ele não foi mais o mesmo. Ele ficou afastado por mais de 2 anos, forçando a Udinese a tomar a difícil decisão de rescindir seu contrato em 2025. Eles prometeram seguir apoiando-o na recuperação e manter relação próxima com o jogador. Até o momento, Deulofeu ainda não se aposentou oficialmente do futebol profissional, então ele pode ainda ter a intenção de voltar ao futebol. Nós realmente adoraríamos ver isso acontecer. Em seguida, vem Divock Origi. O ex-jogador do Liverpool atuava no Milan até seu contrato ser rescindido no ano passado. Ele se juntou ao gigante italiano em 2022 após sair do Liverpool e voltou à Premier League em 2023, assinando um empréstimo de uma temporada com o Nottingham Forest. O Nottingham Forest não quis tornar o acordo permanente, então ele retornou ao Milan em 2024, mas não teve chance no time principal, atuando apenas algumas vezes pelo Sub-23. Em dezembro de 2025, após 600 dias sem atuar em competições pelo time principal, ele decidiu rescindir seu contrato com o Milan. Ele ainda não achou um novo clube, então o atacante de 30 anos, campeão da Liga dos Campeões, segue como agente livre. Falando em ex-atacantes do Milan, vamos falar sobre Krzysztof Piątek. O artilheiro polonês surpreendeu o mundo alguns anos atrás com sua forma diante do gol e sua famosa comemoração das pistolas, mas ele parece simplesmente ter sumido da face da terra. Ele deixou a Itália em 2023, mas continuou na Europa, indo para a Liga Turca. No ano passado ele deixou a Europa e foi para o Qatar se juntar ao Al Duhail. Curiosamente, essa transferência tornou o jogador polonês mais caro em taxas de transferência acumuladas. Quer saber onde Lewandowski está nessa lista? Ele está em terceiro, atrás de Milik de qualquer forma. Existem mais jogadores que pareceram sumir de repente em 2025, conte pra gente os nomes deles nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo. Tchau!